Um homem fez com que 918 pessoas bebessem veneno e morressem voluntariamente. Entre eles, havia 304 crianças. Era o Templo do Povo, e seu líder era Jim Jones. Como ele começou como um simples pregador em Indiana? Como ele convenceu seus seguidores de que era um Deus vivo? Por que ele fugiu para a selva para estabelecer um assentamento isolado? E o que realmente aconteceu no chamado Dia do Fim? Essa não é uma lenda, mas a história religiosa mais perigosa da história moderna. Uma história de salvação que no final levou a um massacre. James Warren Jones nasceu em 13 de maio de 1931, na pequena cidade de Crete, Indiana, nos Estados Unidos. Uma família pobre, um pai ferido de guerra que não trabalhava e uma mãe que trabalhava em fábricas e casas particulares apenas para manter a comida na mesa. A criança que emergiu dessa privação não era comum e não tinha o desejo de ser como as outras. Ele não corria atrás de uma bola, mas de sermões. Ele era uma criança fascinada por falar sobre o inferno, o julgamento e o fim do mundo. Muitos acharam seu comportamento perturbador. Um garoto que imitava pregadores na frente do espelho, gritando para seus colegas de classe: "Arrependam-se para Deus, ou vocês serão queimados." No entanto, ele não era religioso no sentido tradicional. Ele estava obcecado com o poder exercido por um homem de religião, não com a fé em si. Jim cresceu e, com ele, cresceu seu desejo de controle. Durante a adolescência, ele começou a ler sobre comunismo, movimentos de libertação, socialismo e sobre a igreja negra que se recusava a se submeter ao domínio branco nos Estados Unidos. No início da década de 1950, ele começou a frequentar igrejas pentecostais e batistas, mas seu espírito nunca se estabeleceu verdadeiramente em nenhuma delas. Ele acreditava que a doutrina era algo que deveria ser reformulado internamente e não simplesmente herdado. Ele rejeitava rituais rígidos, zombava dos sermões tradicionais e via a Bíblia como um livro cheio de contradições. Em 1954, ele fundou um grupo que chamou de Community Unity Church, Igreja da Unidade da Comunidade, em Indiana, que logo ficou conhecido como People's Temple, Templo do Povo. A doutrina do Templo do Povo não era uma continuação de nenhuma igreja conhecida, nem se baseava na teologia ortodoxa ou no ritual protestante. Em seus primórdios, a mensagem não era puramente religiosa. Foi uma mistura sem precedentes de cristianismo e comunismo, de Bíblia e marcas de fé e obediência cega. Jim Jones acreditava que a verdadeira religião deveria remodelar a sociedade, não apenas confortar os pobres enquanto esperam pelo céu. Assim, ele começou a atrair as comunidades negras pobres, os desempregados, os marginalizados e os membros da classe trabalhadora que não encontravam nada nas igrejas tradicionais, além de negligência. No início de sua jornada, ele usou a Bíblia como isca, mas não demorou muito para que ele começasse a atacá-la abertamente, até mesmo alertando seus seguidores contra ela. Em um de seus discursos, ele declarou que a Bíblia é a maior ferramenta de escravidão que a humanidade já conheceu, escrita por reis, para servir a assassinos e em nome de Deus. Ele rejeitou a ideia de uma divindade celestial distante e propôs uma alternativa. Deus é aquele que o serve aqui na terra, e se você o procura no céu, então é escravo de uma ideia, não da verdade. Ele proclamou que o homem pode se tornar Deus quando se libertar das mentiras antigas. E a retórica logo evoluiu para algo muito mais extremo. Em 1973, ele declarou publicamente: "Eu sou Deus. Somente eu levo a salvação. Se eu morrer, não haverá mais luz neste mundo." Ele estava se transformando em doutrina, redefinindo o próprio significado de divindade para se adequar à sua autoridade. Não havia mais necessidade de livros sagrados, nem de orações tradicionais. Ele aboliu o céu e o inferno, descartando-os como mitos burgueses, e os substituiu pela ideia de um paraíso socialista, um mundo sem propriedade privada, sem discriminação e sem família tradicional. Jim não estava mais pregando para seus seguidores. Ele estava reprogramando suas mentes. Ele olhava profundamente em seus olhos, testando sua lealdade, plantando neles a crença de que sua salvação era inseparável de sua pessoa. Ele exigiu que abandonassem suas famílias em caso de dúvida, cortassem todos os laços externos e entregassem suas almas e decisões ao que ele chamava de liderança divina. No final da década de 1960, com o aumento das tensões raciais nos Estados Unidos, sua influência se expandiu rapidamente. Ele se mudou para a Califórnia,
onde seu grupo se tornou uma força altamente organizada, com dezenas de filiais e uma presença visível em marchas políticas e ativismo civil. Em todo movimento religioso, há um momento em que um grupo se transforma de uma ideia em autoridade dentro do templo do povo. Esse não foi um momento passageiro, foi uma ação deliberada, cuidadosamente planejada sob o olhar atento de Jim Jones. Não se esperava que os seguidores acreditassem apenas em um conceito, mas que entregassem toda a sua vida. Sem decisões individuais, sem privacidade, sem família mais importante do que o coletivo e sem voz mais alta do que a voz do professor. O Templo do Povo começou a construir uma estrutura interna rígida, comitês de vigilância, sessões de confissão, relatórios enviados à liderança e rituais de punição pública para qualquer pessoa que ousasse pensar além dos limites do grupo. Cada membro era obrigado a entregar seus bens em nome do movimento. Salários, casas, contas bancárias, propriedades, tudo foi colocado sob controle central em nome da graça coletiva. As crianças eram criadas juntas em unidades separadas. O casamento exigia a aprovação da liderança. As correspondências eram monitoradas. As chamadas telefônicas foram revisadas. Qualquer pessoa que reclamasse era convocada para uma reunião interna, repreendida publicamente e ameaçada de isolamento espiritual. E o isolamento nessa comunidade significava inferno, vergonha e morte psicológica. Jim Jones não era apenas um pregador. Ele foi um arquiteto da lealdade. Ele sabia como usar a linguagem da religião e depois exigir submissão absoluta em seu nome. Durante as reuniões semanais, os seguidores eram obrigados a confessar publicamente seus pecados, mesmo que esses pecados fossem inventados. Essas sessões se tornaram rituais de humilhação, nos quais a multidão aplaudia quando o membro caía em prantos e Jim Jones acabava perdoando-o como se ele próprio fosse o Salvador. Na década de 1970, o número de associados registrados já ultrapassava 5.000, espalhados pela Califórnia e outros estados. Dentro do templo, não havia debates teológicos, apenas declarações a serem recitadas, ordens a serem obedecidas e declarações emitidas pela boca de Jim como a voz oficial da verdade absoluta. Não era mais aceitável dizer "eu acho" ou "eu acredito". Só havia "eu acredito", o que o Padre Jones disse. No mundo dos cultos fechados, um milagre nem sempre é prova de fé. Às vezes, é uma ferramenta de controle. Jim Jones entendeu esse princípio desde o início. Ele não esperou que um sinal divino descesse do céu. Ele decidiu fabricá-lo por conta própria. A partir do início da década de 1970, as sessões de cura em massa se tornaram um ritual central no People's Temple. Jim subia ao palco, falava calmamente e de repente gritava: "Alguém entre nós está com câncer. Eles serão curados agora pela graça." Uma mulher se levantava chorando. Ela alegava que estava doente há anos. Ninguém sabia de sua condição, mas o Senhor a revelou ao líder. Jim se aproximava e colocava a mão na testa dela. Ela gritava, entrava em colapso, depois se levantava e proclamava: "Estou curada, estou curado." À primeira vista, esses momentos foram surpreendentes, mas, nos bastidores, foi um engano cuidadosamente orquestrado. Os supostos pacientes eram, muitas vezes, membros da própria seita, treinados para agir, pressionados a obedecer ou psicologicamente condicionados a realmente acreditar que estavam doentes e depois curados. Em alguns casos, foram produzidos adereços de carne falsa recheados com carne de frango, apresentados como tumores removidos de seus corpos. As câmeras capturaram o momento, e a filmagem foi posteriormente exibida durante as reuniões como uma documentação milagrosa. Para Jim Jones, o milagre não era uma prova da existência de Deus. Era prova de sua própria autoridade. Ele se elevou como o único ser que possuía tanto poder espiritual quanto material. Com o passar do tempo, as multidões desmaiavam em sua presença, caíam em lágrimas quando ele apertava suas mãos e desmaiavam quando ele simplesmente as tocava. Esses não eram sinais de amor. Eles foram o resultado de um condicionamento psicológico contínuo, em que a superstição foi usada como âncora e o sobrenatural como um mecanismo de lealdade. Os seguidores foram informados de que o líder sabia tudo o que acontecia, que ele podia ver os corações e que recebia visões noturnas que revelavam os traidores. Por isso, eles o temiam mais do que o amavam. Eles tremeram quando ele os chamou pelo nome. Eles entregavam a ele suas decisões médicas, financeiras e familiares, porque acreditavam que ele estava mais próximo de Deus do que qualquer outro ser vivo. À medida que o poder do Templo do Povo crescia, os Estados Unidos começaram a notar, a observar e a questionar. As reportagens da mídia começaram a falar de exploração,
de confissões forçadas, de membros que haviam desaparecido dentro do movimento. A ansiedade estava aumentando lá fora. Jim Jones estava planejando sua maior jogada até então: deixar o país e construir um estado dentro da selva. Em 1976, ele disse a seus seguidores: "A América está nos rejeitando e nós não pertencemos a ela. Não vamos esperar pelo inferno. Construiremos o céu com nossas próprias mãos, bem longe deles." Ele escolheu um lugar distante, uma selva tropical remota no norte da Guiana, a centenas de quilômetros da capital, Georgetown. Sem eletricidade, sem estradas, sem comunicações. Ele a chamou de Jonestown, a nova terra prometida. Os seguidores foram transportados em ondas. Mulheres, homens e crianças. Aqueles que se recusaram foram rotulados de traidores. Aqueles que concordaram deixaram suas vidas inteiras para trás. Em meados de 1977, mais de 900 pessoas haviam se mudado para a selva, algumas voluntariamente, muitas sob ameaça, pressão ou desespero. Na superfície, o projeto parecia ser uma vila socialista completa. Fazendas coletivas, escolas, uma clínica médica, um programa de rádio interno. Mas a verdade era algo totalmente diferente. A liberdade não fazia parte do projeto. Em vez disso, havia um sistema rígido de trabalho forçado por longas horas sob o sol, um sistema de obediência, vigilância constante e isolamento total do mundo exterior. Ninguém tinha permissão para sair de Jonestown sem permissão por escrito da liderança. Toda a comunicação com o mundo exterior era monitorada. As cartas eram inspecionadas, as ligações telefônicas eram ouvidas e o rádio interno transmitia apenas uma voz: Jim Jones. Todos os dias, longos discursos eram transmitidos, às vezes com duração de 2 horas ou mais. Falava-se do fim do mundo, de conspirações americanas, de inimigos e infiltrados, de como o templo do povo era o último lugar da verdade na Terra. Mas a realidade é que Jonestown não era um paraíso. Era uma prisão isolada, dura, opressiva, sangrando de exaustão, silêncio e medo. A aldeia era cercada por guardas, membros armados que se autodenominavam os Anjos, encarregados de proteger a comunidade e impedir que qualquer pessoa escapasse. Os seguidores foram treinados em cenários de suicídio em massa, que Jones chamou de testes de lealdade. Eles foram obrigados a beber líquidos e disseram que a substância estava envenenada. Se eles bebessem sem hesitação, eram considerados dignos do paraíso. Jones declarou em sua própria voz: "Se eles vierem atrás de mim, eu irei. E meu povo irá comigo. Nós não perdemos, somos aniquilados juntos." No outono de 1978, o nome Jonestown começou a aparecer nas manchetes dos jornais de toda a Califórnia. Testemunhos de fugitivos, cartas de parentes preocupados e relatos vagos falavam de um acampamento religioso isolado liderado por um homem que alegava ter autoridade profética e supostamente mantinha as pessoas contra sua vontade. Isso não era mais apenas uma conversa sobre um culto estranho. Era uma ameaça séria. Em novembro, o congressista americano Leo Ryan, representante da Califórnia, decidiu viajar pessoalmente para a Guiana para investigar as condições dos cidadãos americanos que vivem lá. Ele estava acompanhado por uma delegação de jornalistas, parentes de desertores do templo e representantes de organizações de direitos humanos. Ryan chegou à capital, Georgetown, e depois embarcou em um pequeno avião que levou o grupo para as profundezas da selva. Eles foram recebidos em Jonestown com uma recepção cuidadosamente preparada. Sorrisos, crianças cantando, homens e mulheres falando com entusiasmo sobre a bênção da vida no paraíso socialista. Tudo parecia perfeito. Mas, abaixo da superfície, o mal-estar estava se espalhando. A visita não foi bem-vinda, e Jim Jones sabia que o controle estava escapando de suas mãos. Certa noite, um membro se aproximou discretamente do congressista Ryan e lhe entregou um pequeno pedaço de papel. Nele estava escrito: "Por favor, tire-nos daqui." Ryan percebeu que a história era muito mais complexa do que parecia. No dia seguinte, vários membros começaram a pedir abertamente para sair. Alguns choravam enquanto imploravam, outros tinham muito medo de falar. Chegou-se a um acordo com Jones para transportar aqueles que desejavam partir. A delegação se dirigiu a uma pista de pouso primitiva nas proximidades, em meio a uma tensão crescente. O que eles não sabiam é que Jim já havia dado suas ordens. Quando o grupo se preparava para sair, um pequeno caminhão com membros armados do Templo do Povo acelerou em direção à pista. No momento em que chegaram, eles abriram fogo. 5 pessoas foram mortas no local, incluindo o congressista Leo Ryan, 3 jornalistas e um desertor. Foi o primeiro assassinato direto de um presidente do ZEUA em exercício. Congressista no cumprimento do dever. Naquele momento, Jim Jones entendeu que o fim havia começado.
Ele retornou a Jonestown, reuniu seus seguidores e deu a ordem final. Em 18 de novembro de 1978, menos de uma hora após o ataque à pista de pouso, Jim Jones tomou sua decisão final. Ele não confiava mais em ninguém. Ele não viu escapatória. Então, ele anunciou a última profecia. Chegou a hora. Vamos fazer a transição juntos. Cerca de 900 pessoas estavam reunidas sob o grande pavilhão no centro de Jonestown. O espaço estava lotado. O ar estava pesado. Homens, mulheres, crianças, todos olhando para o homem cuja voz eles acreditavam ser sua salvação. Ele se apresentou diante deles, exausto, e disse que não existe fracasso. O suicídio revolucionário não é fraqueza. É a força. Não estamos morrendo. Estamos deixando este mundo injusto. Em seguida, foram trazidos grandes contêineres, cheios de uma bebida misturada com cianeto, além de sedativos e aditivos com sabor de uva. Eles o chamavam de o último vinho. O veneno era administrado primeiro às crianças, depois às mulheres e depois aos homens. Tudo isso sob a vigilância de membros armados conhecidos como Angels, encarregados de impedir qualquer hesitação, resistência ou fuga. Algumas mães choraram. Alguns imploraram por outra chance, mas a maioria permaneceu em silêncio, entorpecida pela crença, exausta pela repetição, presa a um conceito de salvação coletiva que havia roubado sua vontade. No final, aproximadamente 918 pessoas morreram em menos de uma hora. 304 deles eram crianças e o próprio Jim Jones. Mais tarde, ele foi encontrado morto com um único tiro na cabeça que se acredita ter sido disparado por suas próprias mãos ou por ordem dele. Quando as autoridades guianenses chegaram a Jonestown 2 dias depois, mal podiam acreditar no que estavam vendo. Corpos empilhados, dispostos em fileiras. Crianças descansando no peito de suas mães, homens com os olhos ainda abertos e um céu silencioso que não explicava nada. Em questão de minutos, o que havia sido o maior experimento religioso socialista do século XX tornou-se o massacre religioso mais mortal da história dos Estados Unidos. Poucos membros do culto permaneceram. Alguns sobreviventes, aqueles que haviam escapado de Jonestown mais cedo ou que estavam ausentes naquele dia, tornaram-se testemunhas da tragédia e de tudo o que levou a ela. Os Estados Unidos ficaram chocados. A imprensa cobriu a história de hora em hora. Alguns consideraram o fato um incidente bizarro. Outros o viram como um espelho perigoso, refletindo a verdadeira natureza dos cultos fechados. Quando a religião se transforma em autoridade, a fé se torna uma arma e o líder se torna um Deus inquestionável. Quanto a Jim Jones, ele deixou a história não como um profeta, mas como um pesadelo. Um líder que matou seus seguidores enquanto eles acreditavam que estavam sendo salvos. Jonestown não foi o fim da história de um homem. Foi um aviso eterno de como todo culto criado pelo homem começa e como termina. Pois o Deus que morreu na selva era, na verdade, nada mais do que um homem. Um homem que acreditou em suas próprias mentiras até o fim. Que atraiu centenas de pessoas para o limite do mundo e depois as empurrou,